A página é deste livro aqui, que eu sempre leio. Na educação da alma, crê em Deus. Mas, ainda que eu vos diga a verdade, vós não me credes. Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. Crê firmemente em Deus Pai. Não duvides jamais de sua existência. Por onde passares, procura enxergá-lo. Por onde viveres, procura senti-lo. Por onde provisoriamente estacionares, procura percebê-lo nas pequeninas ou nas grandes coisas. Na leveza dos pássaros que se elevam no ar, na força dos animais que se prendem ao solo, na beleza das flores ou na exuberância das florestas que enfeitam a terra. Perceberás, por certo, que a sabedoria de Deus, que dá a cada ser da criação condições de evoluir. Assim, acontece também com o homem, que ao percorrer diversas etapas evolutivas, vai encontrando sempre novas oportunidades de adquirir experiências que lhe tragam crescimento interior. Com os dons da inteligência que já pôde adquirir através da vivência em outras situações, o homem inventou meios de voar, suprindo as asas que a natureza não lhe proporcionou. Com a aquisição da sabedoria, pelo muito que buscou conhecer, ele conseguiu singrar os mares e percorrer longas distâncias à procura de outras terras, onde também passou a viver. Com as conquistas feitas, aprimorou a pesquisa que o levaram a invenções diversas no campo da ciência e a descobrir novos meios de alcançar melhores condições de vida e a cura de muitas enfermidades que o faziam sofrer. E com a busca constante de novas conquistas, o homem conseguiu ultrapassar muitos dos seus limites, penetrando hoje nos segredos da vida. E isso o tem levado a se considerar um verdadeiro Deus. Contudo, para que o orgulho, a vaidade e a ambição desmedida não o levem a um fracasso moral e, consequentemente, a dor, necessário se faz que se volte também às conquistas espirituais. Para isso, porém, urge acreditar e confiar em Deus e não apenas em si próprio. O amor, a humildade, a fraternidade, a ternura constante e o aprimoramento de todos os sentimentos são essenciais para uma vida feliz e para manter o equilíbrio do mundo onde vive. A fé em uma força maior, em Deus Pai, que a tudo criou, impedirá ao homem exceder-se em conquistas e ambições, levando-o a destruir com suas máquinas ou com as próprias mãos tudo de bom e de belo que a natureza lhe proporcionou. Acreditar não perder, né, a nossa fé em Deus, a nossa crença em Deus, independente do que a gente conquiste, independente do que a gente tenha em questão material, a gente nunca pode deixar o lado espiritual de lado, porque ele é extremamente importante e muitas vezes a nossa ambição, o nosso desejo de querer mais e mais e mais, ele sempre leva a gente a se distanciar de Deus. Isso a gente não pode permitir que aconteça. Não pode deixar que a nossa ambição, o nosso orgulho tomem conta e façam a gente se distanciar de Deus. Porque no final das contas, ele é tudo de mais valioso que a gente tem. Então a gente tem realmente que se apegar muito a ele em todas as situações. É isso aí, galerinha. Muito bom, amiga. Excelente página. A Obrigada. gente fala, bom, o estudo hoje fala até um pouquinho sobre isso lá na frente, né? Falar sobre essa questão do nosso contato, né, com Deus. Então, eu vou fazer a prece. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, conectar a Deus, pedir nesse momento, Senhor, o amparo da espiritualidade, que possa derramar em cada um de nós. Estamos aqui presentes e aqueles também que neste momento não podem estar participando junto de nós,
Senhor, leve a eles uma fagulha de amor, de esperança, de paz, de conforto. Que algo que vamos trazer hoje, neste dia, possa tocar o coração de cada uma dessas pessoas. Nós agradecemos por essa oportunidade. O Senhor esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, o tema de hoje, né, que eu vou falar com vocês, é sobre espíritos embrutecidos. Esse nome, né, desse tema que eu vou dar hoje, eu tirei lá no Evangelho, um subtítulo, né, só falando sobre isso. Só que também eu busquei, né, perguntas também no livro dos Espíritos, que fala sobre essas questões também. Na verdade, é uma escala. A gente vai falar um pouco sobre essa questão também. A gente vai entrar em detalhes, né, sobre a questão da escala, né, dos espíritos, mas já fica até aí um tema que existe uma escala de espíritos, né, de acordo com o grau de aprendizado, e a gente vai subindo um degrau. É isso que acontece sempre. Então, para começar, eu vou começar com as perguntas dos livros do livro dos Espíritos, para a gente fazer a introdução do nosso tema, para todo mundo ficar ciente, sem dúvida, a partir do momento que a gente começar a ler o texto no Evangelho. E aí a primeira pergunta que eu trouxe está lá no livro dos Espíritos, né? Na questão sobre os espíritos, o subtítulo é Diferentes Ordens de Espírito. E a pergunta é a 96, que é a primeira pergunta que eles fazem lá. E é a seguinte, ó. Eu vou perguntar para vocês, e aí eu quero que vocês respondam, tá bom, gente? Os espíritos são iguais ou existem entre eles uma hierarquia qualquer? Eu já até respondi, mas podem falar, tá? Eu acho que existe tipo que uma hierarquia, pô. Eu queria também até assim destacar em relação à pergunta, porque olha a pergunta, daqui a pouco eu vou ler a resposta, mas olha como é a pergunta. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Olha a pergunta. Hierarquia quer dizer o quê? Um está em cima, vai mandar nos que está de baixo, né? Hierarquia não é sempre isso, um que está no topo e outros estão embaixo? Não é isso que faz a pergunta? É a pergunta de Kardec. E existe isso, existe uma hierarquia. Quando você falou isso, amiga, já deu um certo conflito aqui na cabeça. Porque nós sabemos, né, que existem espíritos mais evoluídos do que outros. Mas questão de hierarquia é isso que a Bia falou. Aí eu já não sei. Essa hierarquia, essa coisa assim, de ter alguém mandando, essa coisa aí do mandar, eu não sei se, eu acho que não. Existe diferença em evolução, no quesito evolutivo, pelo menos é o que eu acredito. Mas essa hierarquia de poder, que a gente pensa em hierarquia, a gente pensa em poder. É um ser mais poderoso que o outro. Eu já não sei se existe. Eu trouxe mesmo, gente, eu grifei, né? Eu quis dar ênfase nessa parte da hierarquia, porque a resposta dos espíritos, gente, é o que até o que a Ivy falou. Porque o Kardec parece assim, ele vem com uma pergunta mesmo, não é que é para tentar, é claro que ele não está tentando, que ele não está testando os espíritos, mas é coisa que a gente traz com a gente, porque a gente, no nosso convívio, no nosso meio material, sempre a gente olha para um que tem mais poder, que tem mais dinheiro, e aí a gente acha assim, nossa, ele está em cima, ele está no poder. Então a gente logo pensa o quê? É claro que aqui é uma cópia de tudo que tem lá. Mas aí, quando a gente pensa nessa questão material, a gente acha que lá é igual aqui. Então a gente pensa o quê? Ah, lá tem alguém que manda também, lá tem alguém que está no topo, que está
colocando todo mundo para trabalhar, para fazer as coisas, não sei o quê. E olha o que os espíritos respondem. São de diferentes ordens, conforme o nível de perfeição que tenham alcançado. Então, em nenhum momento ele fala dessa questão de se existe uma hierarquia. Ele fala, os espíritos respondem o quê? São de diferentes ordens. Existem várias ordens de espíritos, conforme o nível de perfeição que vão alcançando. Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente sobe um degrau. E aí, em nenhum momento, eles falam se tem um que está lá em cima, se tem um que está aqui embaixo. Por quê? Nessa questão, né? Porque a gente está todo mundo junto, tá um ajudando o outro. Não tem essa de um que está lá em cima, não vai deixar o que está aqui embaixo para trás. É um sempre ajudando o outro. Por isso que é para tirar realmente esse pensamento nosso materialista da questão. Ficou alguma dúvida aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? A Bia tinha bugado. Agora deu certo, Bia? Ó. Deu. Então, agora a gente vai pular lá para frente, na questão 99, que é a seguinte pergunta. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Que é o que acontece? A escala, né, de espíritos ela é dividida em 3, né? Kardec aqui, ele faz uma divisão até o ponto que a gente pode ir, né? Então, são 3 escalas que ele faz. Ele não, é os espíritos, né? 3 escalas. E aí ele questiona sobre a terceira escala, que é a escala que a gente vai falar sobre ela hoje. E aí ele pergunta isso. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? O que vocês acham? Amiga, tipo assim, tem primeira, segunda e terceira ordem, se divide assim? Os espíritos? É. Então, o que acontece? Os espíritos têm graus, têm essas divisões, né, de escalas. São escalas assim. Primeira ordem são os espíritos mais evoluídos. A segunda ordem são os que estão ali intermediário. E a terceira ordem são os espíritos mais endurecidos. São esses espíritos, né? Que a gente vai até falar um pouquinho de cada um. O Gabriel respondeu, a maioria sim, mas nem todos. A Bia, acho que são perversos, mas não totalmente. Senão não teria solução. Não, todos nascemos simples e ignorantes, né? E no decorrer, né, da nossa caminhada que a gente evolui. Então, se você pode repetir a pergunta para eu... Sim. Porque primeiro eu falei, expliquei, né, melhor essas escalas. E aí a pergunta é, os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos endurecidos, né? Os espíritos mais embrutecidos. Todos eles são essencialmente maus? Todos os espíritos que estão nessa escala são essencialmente maus? Olha, eu e Dinho já estudamos essa parte no Livro dos Espíritos, a gente está estudando. E eu não me lembro a resposta, sinceramente. Acredito que o Dinho se lembre. O Jim respondeu, ele respondeu assim, ó, não necessariamente maus, mas ignorantes. Tá dentro do que eu pensei, mesmo só não sabia a resposta desta questão. Mas a gente está estudando, a gente está lá ainda já Sobre os passamos, né? espíritos, Mas né? está recente. Uhum. A Ivy também falou que não sabe se seria maldade, né? Tá tipo igual o Dinho, né? Não necessariamente maus, mas... E aí, olha, eles respondem... Olha a resposta. A resposta é pequena, gente. Só que não, porque primeiro eles vêm com uma resposta e depois põe a vírgula. A vírgula é o que mata, ó. A resposta é não. A pergunta, eu vou repetir, né? Se os espíritos da terceira ordem são essencialmente maus. Não. Vírgula.
Alguns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de fazê-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mais desordeiros que maus, que se comprazem muito mais com a malícia do que com a maldade, e que têm prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então, vamos lá, por ponto, por partes, né? Primeiro, os espíritos falam sobre a questão de alguns estão ali que não fazem nenhum bem nem o mal. E não fazer o bem, gente, já é um mal. Tipo assim, né? Então você vai ficar estacionado ali. A pessoa não está fazendo mal, tipo, não está fazendo maldade para ninguém, mas também não está fazendo bem. Então está deixando de praticar o bem, então você não vai evoluir, você vai ficar parado. Vai continuar ali naquela escala. Vai colocar uma pessoa ruim, você vai olhar e falar, ela não faz maldade, não faz nada de ruim para ninguém, mas ela está parada, ela está estagnada, ela não anda, não vai para frente. E aí, outros, né, que realmente se comprazem com o mal, que gostam de fazer maldade. Para eles, é normal matar alguém. Para eles, é normal estuprar alguém. A gente vê até isso na psicologia, que tem pessoas que vão falar que aquilo para ela está certo, né? Na cabeça dela, na mente dela, aquilo que ela está fazendo não tem nada de errado. A gente vê aí pessoas que roubam. Para ela, não, eu estou roubando de quem tem muito. Para ela, aquilo não está errado, para ela, aquilo está certo. E, entre outras N fatos, né, negativos, que a gente vê casos que acontecem por aí no mundo. E aí, ele dá um outro exemplo aqui, o último exemplo, que ele fala que existem aqueles que eles se comprazem com a malícia. Ou seja, pessoas fofoqueiras, pessoas que gostam de inventar, fazer piada. Ele fala aqui, até no final, um pouco da questão de mistificar. Isso envolve também até um pouco a questão da mediunidade, que às vezes o espírito ele se manifesta no médium e fala que é uma coisa e não é. Ele está mistificando, ele está enganando. E aí, depois, no final, ele dá gargalhada, ele acha aquilo máximo, ele acha aquilo super engraçado, porque ele fez todo mundo que estava ali na reunião perder tempo, todo mundo estava acreditando nele. E aí, ele, no final, ele acha aquilo o máximo para ele. Aquilo para ele foi satisfação total. E aí, né, fazem desse tipo de coisa. Deixa eu ler aqui a Bia falou. Não, Esther, foi assim, uma blogueira comprou uma casa que estava à venda num site assim, lá do Rio, que ela estava há muito tempo querendo uma casa, entendeu? Aí ela não sabia que era golpe, porque tava tudo organizado direitinho. Foi R$ 10.000 aí. Aí os ladrões, eles mandaram uma foto, só que não era foto, tipo, deles, era foto do Google. Aí falando assim, desculpa aí, tia, foi um golpe. Deus vai te dar tudo em dobro. Falando assim. Eu tô rindo, gente, porque eu fico assim, meu Deus, cara, como que pode, né? Mas existem pessoas assim, e aí fica. Olha isso. E tinha gente ainda acusando ela que foi mentira, tipo assim, que foi marketing. Nada a ver, como é que ela ia inventar isso, gente? Falando que ela era mentirosa, sabe? Esses comentários que as pessoas fazem na internet, assim, falando dela. Coitada, e sempre tem mesmo as pessoas para poder fazer essas questões, infelizmente, né? A gente convive aí com pessoas que ludibria o tempo inteiro, né? Quer passar a perna. E aí E muitas ela vezes. explicou que não tinha como ela saber que era, tipo assim, um golpe, sabe? Porque tava muito certo, tudo organizado, entendeu? Não, tem gente que é perfeito, vai fazer alguma coisa, não faz assim, mais ou menos não, entendeu? A gente vai falar até sobre isso, mas ele na frente no texto do Evangelho. A pessoa, ela vai fazer bem feito, ela não vai fazer mal feito. Ela quer fazer um negócio, né, correto, bonitinho. E até outra questão, que hoje em dia na internet a gente tem que tomar muito cuidado, essas questões até mesmo de golpe, mas no domingo eu estava vendo Fantástico e estava falando sobre essas pirâmides de investimento. Eu tenho visto muito no Instagram, negócio de marketing, que a pessoa investe, marketing digital, aí a pessoa investe, igual meu irmão essa semana veio me oferecer.
Eu já tinha comentado com a minha cunhada, com a Natália, eu falei com ela, não cai nessa, porque isso é pirâmide financeira. Na época da faculdade, eles batiam muito nessa tecla para a gente não investir, não fazer investimento em coisas desse tipo, porque uma hora um sai perdendo. Por quê? A pirâmide financeira é o quê? O que está lá em cima é o que começou, o que investiu. Vamos supor, eu, a primeirinha lá. Aí eu chamo a Bia e a Jamile. Aí elas vão, pegam e jogam o dinheiro dela para investir. Só que aí elas têm que chamar mais, tipo, 4 pessoas. Sei que as últimas pessoas que estão lá embaixo, gente, elas sempre vão se ferrar, elas nunca vão ganhar dinheiro. Por quê? Quando quem está lá em cima ganhar o que tinha que ganhar, sai. E aí, os que estão embaixo não recebem mais nada. Então, isso também é uma questão de... Entra nisso, nessa fraude, né? Essa questão de querer derrubar o outro, de querer fazer algo errado para o outro. Sabe que o que está fazendo não é certo. Ele veio me oferecer, eu falei com ele, eu vou analisar, me manda assim que eu vou analisar. Mas é claro, eu vou falar com ele de forma educadamente, olha, para mim não é viável, para mim é inviável. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. São questões que às vezes a gente, igual, é perfeito. Você vai olhar ali, tem pessoas que realmente ganharam dinheiro, não é mentira. Mas você vai ver pessoas, igual no Fantástico, no domingo, falando, quantidade de gente que investiu dinheiro e não tem mais o dinheiro não volta. Já era, já foi. Isso é triste, né? Bom, dando continuidade, o que acontece? Quando Kardec, Kardec não, os espíritos, eles vêm explicando sobre cada uma dessas escalas, tá até o subtítulo é Escala Espírita. Ele vem explicando um pouco sobre cada uma delas. Como o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a terceira escala. Ele faz uma introdução, antes de falar sobre cada uma delas, ele faz uma introdução. Quem tiver depois, quiser ler depois, vocês podem ler, porque eu só vou ler um pedacinho aqui dessa introdução dele aqui, eu só vou ler aqui o terceiro parágrafo, e é a primeira frase que ele fala o seguinte sobre os espíritos, né? Os espíritos admitem, acho que é essa parte aqui, né? Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Ou seja, eles estão muito mais ligados à matéria, esses espíritos que estão na terceira escala, né? E não só a questão de estar propenso ao mal, né? Como a gente viu ali na questão anterior. Eles estão ligados à matéria, então utilizam disso. São apegados, né? Somos, né? Apegados à matéria. Eu espero que a gente esteja na segunda, né, gente? Na E segunda falar escala. isso agora. Então, vamos lá dar assim, uma pincelada nessa terceira ordem. Aí eu vou ler os nomes aqui, gente. Vocês podem ir me interrompendo, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, lembrar de algum exemplo, lembrar de alguma coisa, só interromper aí, não tem problema nenhum. Aí vem o subtítulo assim, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Ele traz, o Allan Kardec, ele traz as características gerais, né? Segundo os espíritos. E aí, logo na 102, ele começa a falar, a citar os tipos de espíritos que estão nessa escala. E aí, na 102, ele, tipo assim, ele pega essas três escalas, e dentro dela ele divide em 10. Dentro das 3, ele divide em 10 classes. Que aí ele vai começar, tipo assim, da 10ª, que é o pior, até o primeiro, que é o perfeito, né? Só que aí a gente não vai ler todas, a gente vai ler só até a 6ª classe. Ou seja, da 10ª à 6ª estão os espíritos
imperfeitos, gente, tá? A terceira ordem, os espíritos endurecidos. Olha quantos espíritos está nessa escala. É muito, eu acho muito. Tipos, né, de espíritos. Né? Então, vamos ao primeiro. Os espíritos impuros, que está na 10ª classe. Primeiro não, está na 10ª classe. Ele tem a propensão ao mal e, olha que eles dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impedi-los a perdição, satisfeitos por poderem retratar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir às provações que sofrem. Ou seja, o 10º, eles querem o tempo inteiro atrasar a vida do outro, já que eles não conseguem e são tipo assim, eles querem que o outro também se atrasem. Se atrasem. Então, o tempo inteiro, eles vão usar de artimanhas para fazer com que o outro sofra, com que o outro tipo assim, falhe na missão. Então, eles vão ficar satisfeitos com isso. Tem que falar alguma coisa? Pode ir para a 9ª, né? É bem rapidinho mesmo para a gente poder ir para o Evangelho, tá, gente? A 9ª são os espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Mantêm-se em tudo e a tudo respondem. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se preocupar com a verdade. Né? Então, é aquelas pessoas que responde tudo, tem resposta na ponta da língua, né? Como as pessoas dizem, né? Fulano tem resposta na ponta da língua. Alguém fala uma coisa, a pessoa já vem com a resposta. Tá aí nessa classe aí, tá nos espíritos levianos. E se mete em tudo. Tá vendo alguma coisa, quer se meter. Ele acha que é fácil, isso não sei o que. Quer estar em tudo. Ela tem uma confusão, quer se meter na confusão para armar mais confusão, ao invés de ajudar, acaba armando mais confusão, porque tá se metendo, às vezes, numa coisa que... Porque já vai, na verdade, se metendo já jogando lenha na fogueira, ao invés de se meter para ajudar a apartar a situação, não. Se mete para jogar mais lenha na fogueira para pegar fogo geral mesmo. Então, são essas pessoas, são os espíritos levianos. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles julgam saber mais do que realmente sabe. Então, aquela pessoa que acha que sabe tudo e ela o tempo inteiro faz questão de mostrar isso. Aí você dá uma roda de conversa, você começa a falar sobre tal assunto, a pessoa sabe tal assunto. Você está falando sobre... A pessoa sabe aquele assunto, mas aí ela acha que ela sabe tudo. Só que não é assim. A gente não sabe tudo. Tem tanta coisa que a gente não sabe, a gente começa a ler um livro, a gente fica assim, meu Deus, gente, tanta coisa. Igual um livro eu estava lendo esses dias. O espírito, ele falando com o jovem estava contemplando as estrelas. Aí o espírito começou a falar com ele, tipo assim, da nossa pequenez em relação ao universo. E aí você para pensar, você fala assim, gente, é tanta coisa que a gente não conhece. Quando a gente para pensar nessa questão da nossa pequenez, são, sei lá, grãos de areia num universo, tipo, gigantesco. Olha quantos planetas, galáxias, não sei o quê. Coisas que a gente realmente desconhece. Coisas que a gente não sabe. Então, a gente tem que ter isso em mente o tempo inteiro. Porque a gente não sabe nada. A gente está buscando conhecimento e quanto mais a gente busca, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Fofoca tinha que ser... Hoje é difícil fofoca ser crime. O pessoal gosta de uma fofoca. É complicado. O pessoal gosta de uma fofoca, né, gente? É difícil. A gente vê esses Instagrams de fofoca, tem não sei quantos milhões de seguidores para saber da vida do famoso. Esses dias, gente, eu descobri, uma menina me contou, me mostrou o Instagram de uma garota que tem 2 milhões de seguidores. E ela tem uma plataforma. Ô, Bia, você é repórter, né? Você gosta de colher as informações, tá certo? Ela é historiadora.
Ela é Dora Aventureira. Bem informada. Aí, essa menina, essa minha colega estava me contando, que essa menina no Instagram, ela tem 2 milhões de seguidores hoje em dia. Ela fez uma plataforma, porque as pessoas que seguem ela queriam saber tanto da vida dela, que ela fez uma plataforma, e nessa plataforma ela cobra R$19,90 para as pessoas poderem acompanhar o dia a dia dela. Gente, eu acho isso muito errado. Sabe quantas pessoas já estão pagando por essa plataforma? 3.000 pessoas. Ô, gente, para mim, se tivesse 10, eu já achava absurdo. Mas 3.000, Gente, multiplica 3.000 por R$19,90. Olha quanto que essa pessoa está ganhando para poder Igual a fazer. Bia falou aí, pô, negócio de vestibular. A pessoa só faz fofoca. Por que ele vai estudar pra uma prova? Fazer vestibular? Vai ler um livro? Aí você quer nossa, eu ver, vejo né? isso. É, Tem uns blogueiros aí que eu sigo que eles têm, sabe esse negócio de melhores amigos no Instagram? Eles cobram R$10 pra pessoa ver o que eles postam lá. Aí, Gente, eu não concordo com isso. tá vendo como que são as coisas? As pessoas estão assim, tá desse jeito. E tem gente que paga. Eu fico assim, passado que tem gente que paga para poder saber da vida do outro. É doideira, né? Aí, ó, a 7ª classe são os espíritos neutros, que a gente até falou um pouquinho lá na pergunta, que é aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. Estão ali, tá tudo bem para eles, né? Tá tudo good vibes. E aí, a 6ª classe, né, finalizando os espíritos impuros, são os espíritos batedores e perturbadores. Quanto às suas qualidades pessoais, esses espíritos não formam uma classe distinta, propriamente falando. Podem pertencer a qualquer classe da 3ª ordem. E aí, o que acontece? As características dele. Igual assim, são espíritos, né? Que, na verdade, aqui eles falam muito também dessa questão de espíritos. Então, por isso que eles podem pertencer a qualquer das outras ordens. Porque esses aqui são aqueles que dão batidas, né? Igual na época tinha as mesas girantes. Então, golpes, as pessoas escutavam muito batidas em paredes e tudo mais. Então, às vezes, eles fazem isso para poder espantar a pessoa ficar com medo, para gerar algum sentimento ruim, né? E falando do ser encarnado, né? São aquelas pessoas também que gostam, né, de jogar fogo, né? Igual a gente falou um pouquinho antes. Também envolve aqui nessa questão. Dar uma pitadinha em alguma coisa, para poder, né? Sempre com uma frasezinha para ser ardiloso, para poder atrapalhar a vida de alguém, né? Ou trazer inimizade, algo assim do tipo. Bom, eu só vou ler, mas só vou fazer mais uma pergunta daqui do livro, que é a seguinte, só para não ficar dúvida. Gente, em relação à escala, ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida. Como eu disse para vocês, tem as outras duas, depois, quando for mais para frente, a gente pode falar sobre elas. E tem mais 2 escalas. E aí a pergunta, só para finalizar aqui o livro dos Espíritos, é a pergunta 118, que é a seguinte: os espíritos podem degenerar? Podem, tipo assim, tá num ponto, pode voltar? Pode se atrasar? Todo mundo balançando, tia Alice e tia Alice, todo mundo balançando a cabeça que não, o Ricardinho respondeu não. Estacionar, sim. Retrogradar, não. Temos isso aqui, né? Vocês estão fera, hein, gente? Vocês estão lendo mesmo o Evangelho. O Evangelho Livre do Espírito. A resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que o afastam da perfeição. Concluindo uma provação, o espírito adquire conhecimento e não o esquece. Pode permanecer estacionário,
mas não retrocede. Ou seja, não tem como você ter uma informação, você perder ela, isso não existe. Então, a partir do momento que você passou por uma prova, você não vai mais sucumbir nela. Então, a pessoa vai reencarnar, ela já passou naquela prova, então, ela, por isso, ela está bem, está plena em relação àquilo. Então, a gente vê aí pessoas que são super caridosas, pessoas que são super pacientes. Então, para elas, isso já foi uma prova, ela já passou. Ela não vai perder, ela não vai se tornar uma pessoa impaciente. Ela é paciente e ela é paciente. Ou às vezes, se ela conquistou até um certo ponto, um grau de paciência, ela não vai se tornar uma pessoa impaciente. Porque se ela conquistou até aquele ponto ali que ela vai ficar. Entenderam, né, gente? Só para vocês não ficarem com medo, que a gente começa a ler, eles falam assim, ai, meu Deus. Não, se vocês estão se encaixando nisso aí, gente, vocês são assim mesmo. Aí no Evangelho, lá na coletânea de preces, tem uma parte que fala dos espíritos endurecidos. E aí, ele vem trazendo a introdução falando que esses espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou eles. Que eles, né, se comprazem com o mal, eles não têm nenhum tipo de remorso, eles são insensíveis à censura. Aí, olha que igual ele falou, eles repelem a prece, eles não têm contato com Deus, e eles blasfemam contra o nome de Deus. Isso até hoje a gente vê. Pessoas aí que são ateias, né, ateus, né, que falam que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo e tal. Ainda existem pessoas assim. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Então, depois que desencarnam, essas pessoas, elas ainda continuam. A gente não, o que a gente fez, a gente leva depois que a gente desencarna. Então, esses tipos de... É verdade. Na hora do desespero, pede ajuda. Lembra de Deus, na hora do desespero. Então, esse tipo de pessoa, depois que desencarna, esses espíritos endurecidos, a gente sabe que não acaba, continua. Então, são eles que vêm, através da obsessão, fazer com que a gente erre, né, como a gente disse agora anteriormente. Então, eles estão junto de nós, ao nosso redor, o tempo inteiro. E aí, aqui no Evangelho, ele destaca 2 exemplos. Porque eles vêm falando assim para a gente como vamos lidar com esse tipo de pessoas. Como lidar? E aí, primeiro, ele destaca os 2 tipos de espíritos. Ele fala que existe aqueles são francamente... Ele fala que existe aqueles que são francamente maus e aqueles que são os hipócritas. E aí ele fala primeiro sobre os que são francamente maus. Ele fala que esses são mais fáceis de se conduzir ao bem. Por quê? Eles são de natureza grosseira e bruta, como visto entre os homens. Mas eles fazem o mal por instinto, eles fazem mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por pessoas melhores do que são. Então, eles não ficam fingindo que são pessoas boas. Eles são pessoas endurecidas, são pessoas brutas, e eles são o que são. Eles não ficam fazendo tipo de que não é assim ou que não é assado. Você vê logo de cara que a pessoa infelizmente, ruim. Você olha para a pessoa que mata a qualquer custo, você olha para ela e você fala assim, nossa, essa pessoa mata mesmo. Ela não vai fingir que não mata, ela não vai ficar escondendo, fazendo personagem como se ela não matasse alguém. Ela, é o que eu falei, ela vai dormir na cama dela e para ela tá tudo bem, tá tudo normal. E aí, o que eles falam em relação a isso, né? Que é para... Então, o que a gente pode fazer para poder mudar esse tipo de pessoas, né?
é sempre agir com perseverança e firmeza, unida à benevolência. E com conselhos, né, dando sempre conselhos através do raciocínio e através da prece, que é fundamental. Então, a gente orar para esse tipo de pessoas, ajudar a buscar conselhos quando puder, né, usar da caridade, da benevolência e todas essas questões. Ele fala que ele abre assim um parênteses em relação à mediunidade, que fala que no momento em que o médium ele dá passividade para um espírito, ele deixa esse espírito se manifesta, né, através do médium, ele tem muita dificuldade de falar o nome de Deus. Às vezes a gente não consegue identificar, igual a tia Alice é doutrinadora. Às vezes não consegue, não é doutrinadora, né, dialogadora, né? Não consegue identificar, às vezes de início. Mas através disso, você vê que a pessoa não consegue falar de Deus, ou de Jesus, ou dessas coisas, você é capaz de identificar esse espírito que é embrutecido. E ele não consegue nem escrever. Se ele tiver que escrever, então piorou, ele não consegue escrever esse nome de Deus. E aí ele fala que a forma para poder conseguir tocar o coração dessa pessoa é buscar um ponto de vulnerabilidade no coração. Então, sei lá, através de palavras de carinho, né, de cuidado, até mesmo através da prece, a gente consegue tocar o coração desse tipo de espíritos. E aí ele vai falar sobre o... Pode falar, filha. Pegando um gancho aí na sua fala, eu estou tão preocupada com esse horário que a Gis botou lá que a gente... Então, porque eu estava assistindo até agora há pouco o congresso que está acontecendo na região fluminense, no estado do Rio, e Lália Bueno, ela estava dizendo sobre mediunidade, ela dizendo que já participou de reunião onde o espírito, o dialogador, 10 minutos. Avisou legal, hein? O dialogador recebeu o espírito como se fosse assim, seja bem-vindo, meu irmão, que isso é um cumprimento de praxe, todos nós. Somos todos irmãos e é assim que a gente recebe. E na vida real é assim que a gente deveria receber a todos aqueles que vêm, né, perto da gente. E o espírito, nessa hora, ele mesmo falou, não me chame desse jeito, porque eu tenho certeza que se você soubesse o que eu já fiz, você não me trataria dessa forma. Então, os espíritos, eles têm essa convicção, estando na condição, né, de desencarnado, estando na erraticidade, eles têm facilidade em observar a quantidade de erros que cometeu. Então, esse tempo lá é necessário e é o período em que eles vêm até nós, têm permissão para vir até nós e receber esse esclarecimento. Aí você falando aí, né, desse endurecimento, aí na reunião mediúnica que a gente aprende, na maioria das vezes, que a gente precisa respeitar esses irmãos, que é um período, eles tiveram, sim, né, fraqueza, e à medida que esse avanço virá de uma forma ou de outra, todos nós seremos anjos, né, a música assim. Então, foi importante você ter... Eu me lembrei, porque eu estava vendo de uma live e isso aconteceu. Já aconteceu conosco também, né? Não é bom ter esses exemplos também, que é para a gente, né, ver como é na prática, como as coisas acontecem. E aí, o outro que ele cita aqui, no Evangelho, são os hipócritas, que são aqueles que são extremamente inteligentes, né, que são, igual a gente falou, aqueles pseudo-sábios, né, sabem das coisas, realmente são pessoas que buscam, que entendem, sim. Mas aí o que acontece? O coração não tem nenhuma fibra sensível, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor,
lhe serve de máscara para cobrir suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Então, são aquelas pessoas que estão ali no meio, ganham nossa confiança, e estão ali perto da gente. No momento correto, vai agir de má fé, vai fazer algo para poder dissimular, para trazer algo de errado para o nosso dia a dia. Então, as pessoas confiam porque são altamente inteligentes. Nossa, fulano sabe tudo. Ela não sabe nada. Na verdade, não sabe nada. Então, é esse tipo de pessoas que a gente tem que fazer o quê? Orar. E aí, Kardec traz a prece, que eu vou ler só uns trechinhos. Já tinha até grifado uns trechinhos, mas acho que não vai dar para ler todos. Vou ler só alguns trechos da prece, viu, gente? Que ele traz para a gente, que são mensagens, acho que importantes. Sois infeliz, porque é impossível ser feliz fazendo mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Dizei conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentes. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. E é assim mesmo, viu, gente? É um pequeno passo que a gente dá no caminho do bem. O resto é muito mais fácil. Compreendereis, então, quanto tempo haveis perdido por vossa falta, por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno, se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-la cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma, a de sofrer muito mais do que sofreis agora, a outra de ser feliz com os bons espíritos que estão ao vosso redor. Então, era isso aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Com alguma dúvida? Dúvida não, mas isso aí dá outro encontro. Continuar, eu falei que foi. Minha mãe acabou de falar. Sim, É necessária a continuação. Sim, porque à medida que a gente for trazendo alguma fala, vai enriquecer bastante, né? Todo mundo aqui, todos nós temos ainda um sentimento, um pensamento que ainda é prejudicial. Porque quando a gente fala em espírito impuro, a gente está falando daqueles que ainda não são puros, daqueles que estão no caminho. Nós nos consideramos alguém que está no caminho, né? E se a gente não vigiar e orar, a gente cai em tentação, sim.
porque nós somos muitas vezes influenciados. E você disse bem aí, tem aqueles que de lá não conseguem ver a nossa felicidade. É onde eles aproveitam cada brecha nossa, né? Então, eu penso que você pode selecionar aí alguns itens, alguns textos, alguma coisa para a gente poder conversar mais para frente, tá bom? Uhum. Para ficar claro isso, a gente não pode achar que a gente já avançou. A gente precisa passar essa humildade. A gente precisa estudar acerca desse cuidado que a gente deve ter, né? Nesses trechos aqui dá para tirar muita coisa ainda, entendeu? Dá para falar bastante. Eu achei que não ia render o que rendeu. Eu achei que ia ser mais rapidinho. O estudo foi muito bom hoje. Muito bom. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, obrigada por esse momento aqui, onde estamos reunidos. Obrigada por tudo que tem nos oferecido, pela vida, pela saúde de todos nós. Pedimos amparo, Senhor, a todos aqueles que estão passando por alguma situação complicada, algum momento difícil. Que a espiritualidade amiga esteja nos conduzindo e nos guiando em mais uma semana que está se iniciando.